Estamos no nosso podcast e nesse podcast vamos falar sobre empreendedorismo na noite. O empreendedorismo da noite, o empreendedorismo noturno, eu vou dar algumas dicas aqui das que eu sei, né, e das que eu, na verdade, mais opiniões minhas mesmo sobre o mercado noturno. Então vamos lá. Eu vou dar aqui algumas ideias e algumas dicas, nada além do normal. Claro que vão ter outros podcasts falando sobre o mesmo assunto, porque o nosso podcast é sobre isso. Então nesse aqui eu vou dar alguns, tal, porque são os primeiros podcasts e eu estou ainda aprendendo um pouquinho do que se fala aqui no podcast, tá certo? Mas vamos lá. Eu vou falar uma coisa que é muito simples: empreendedorismo na noite. Eu reparo muito que aqui no Brasil o empreendedorismo noturno está sendo muito dividido, assim, dominado até por homens e mulheres. Como assim? Tem muita mulher na liderança, entendeu? Das casas noturnas, dos bares, dos barzinhos, dos restaurantes, dos shows, dos eventos. Tem muita mulher trabalhando mesmo, e principalmente na liderança, né? E se você é uma delas, parabéns. Se você é um homem também, meus parabéns, principalmente por estar ouvindo o nosso podcast. Isso significa que você tem muita inteligência, você quer melhorar e você está ouvindo um podcast para você poder aprimorar, né, os seus conhecimentos. Então vamos lá. A minha ideia é a seguinte: eu acho que quando você é mulher, você tem uma vantagem e algumas desvantagens. Como assim? A mulher, ela é mais perceptiva, ela é mais, sabe, ela já ouve a conversa sem necessariamente estar ouvindo. Ela já consegue fazer coisas que o homem normalmente não consegue. Ela consegue aceitar mais rápido grandes ideias. O homem geralmente fica relutando. Quando ela entende que aquilo é uma grande ideia, de repente até de primeira ela já saca como que ela pode fazer aquilo no negócio. Isso é uma grande vantagem. Fora que eu vejo que mulher, ela trata melhor, não é que homem trata mal, não é isso, mas mulher trata, acho que um pouquinho melhor os funcionários. E eu vou dar uma dica aqui um pouquinho mais interessante para as mulheres. Mulheres, se vocês puderem, uma grande dica é: tentem olhar com mais carinho um aeróbico em jejum. Como assim? O aeróbico em jejum, por que eu tô falando de aeróbico em jejum aqui? Né? Porque a gente trabalha com a noite, então geralmente a gente acorda, sabe, sempre em horários diferentes. Às vezes acorda cedo para levar o filho para a escola, às vezes acorda depois do almoço, na hora do almoço. Enfim, então qual é o grande lance? Você priorizar um aeróbico que seja em jejum. O que é um aeróbico em jejum? Claro, eu não estou recomendando, não estou passando isso como uma receita. É evidente que você tem que ir no médico, né? E de preferência nos especialistas de nutrição e de desenvolvimento físico, e até mesmo um personal trainer, e tirar as dúvidas e tal. Mas por que eu estou falando isso? Uma caminhada em jejum não precisa ser nada demais, uma corrida assim exigente, não é isso. Não precisa ser nada exigente, pode ser uma caminhada de boa, tá? Uma coisa bem de boa. Só que em jejum, assim, de meia hora a 1 hora. Por quê? De caminhada. Por quê? Porque quando você faz isso, você elimina muita gordura. E claro, se você não quer fazer, se você não consegue fazer, ou se você, claro, você já faz isso, você pode pular essa dica. Você só ouve, mas você presta atenção mais nas outras, porque você já conhece essa. Então vamos lá. Por que eu falo dessa dica? Porque o aeróbico em jejum, ele retira a gordura, ele retira a retenção, ele é muito bom para várias coisas. Então, a minha grande dica é: quando você acorda e já pratica uma atividade física, você já começa, né, o dia diferente e tal, é muito mais leve, muito mais gostoso. Eu gosto também de meditar quando eu levanto e tal. Medito alguns minutos. Isso aí, hoje em dia na internet, aí você joga aí qualquer música de meditação, você escolhe qual você preferir, ou várias, enfim, por aí vai. E aí você fica meditando e tal, um pouco. E aí você esquece dos problemas e tal. A gente tem também uma música vendendo, uma música de meditação, mas não é nem esse o caso. Eu não sei nem se aqui no podcast dá pra pôr um link. Então não é nem esse o caso. O que eu quero dizer é: eu faço a meditação. Indiquei também nas redes sociais um livro de meditação, mas não é nem esse o caso. Você pode comprar qual você quiser, ou ver qual você quiser, ou por aí pesquisar. Ou se você já é uma pessoa que medita ou que conhece, também, como eu disse na outra dica.
Mas por que eu gosto muito dessas dicas? Porque eu faço muito isso. E funciona muito para nossa mente ficar mais limpa. A gente trabalha na noite, às vezes, sabe, ficou ouvindo música um tempão, um barulhão e aquela mente pesada. Às vezes teve que resolver um monte de problema. E tem que resolver um monte de problema de dia, e um monte de problema pessoal, e tem problema... Quer dizer, fica uma vida carregada. Quando você medita e faz um aeróbico em jejum, você parece que libera, sabe? Depois do aeróbico em jejum, se você for tomar um café, for tomar banho, ou tomar banho, tomar café, enfim, ou almoçar, ou fazer alguma coisa. O grande lance, quando você for fazer sua refeição e tomar um banho, ou vice-versa, você vai reparar que parece que, sei lá, não tem aquele peso em você. Fora que esteticamente e fisicamente você deve estar melhor do que você era ainda mais. Então essas dicas, na verdade, elas parecem ser dicas que, cara, você fala, nossa, mas eu pensei que eu ia ter uma dica assim pra elevar o meu negócio aqui. Calma, nossos podcasts vão ter muita dica e muitas coisas, mas de primeira, a nossa ideia é isso. A nossa ideia é fazer um podcast que fale sobre coisas tanto assim que vão mudar o seu empreendimento noturno, mas assim, de uma maneira, sabe, o seu empreendimento noturno não é só o empreendimento. É importante entender que você que está comandando esse empreendimento importa muito, sim, porque tudo que você tem na sua mente, no sentido não é nem só de mente e tal, de repente você faz treinamentos, lê livros sobre mente, sobre empreendedorismo e você entende muito, às vezes não, às vezes sim, mas não é esse o ponto em si que eu quero chegar. O que eu quero chegar é o seguinte, é que você pode sim tranquilamente entender que o seu negócio depende muito de você, ele é a sua cara, entendeu? Muitas vezes você deixa de contratar um artista para cantar na noite, você deixa de fazer uma coisa legal porque é uma ideia nova, porque é uma ideia diferente, tal. Então assim, qual que é o grande lance? Você às vezes fica travado numa ideia e por quê? Porque você não tem uma mente mais aberta. Quando você faz essas coisas que eu citei aqui, só essas duas, por exemplo, já abre bem a mente. Claro, ler livros e fazer cursos especializados sempre vão ajudar qualquer profissão em qualquer sentido. Mas o que eu quero dizer é que o grande lance pra mim é quando eu vou num empreendimento na noite, parece que todo mundo te recebe bem, sabe? Tá todos os profissionais trabalhando bem, tudo tá legal, tudo tá calmo e tal. E aí, tipo, claro, calmo que eu digo no lugar. E aí o som tá maneiro, tá bem testado, você vê que o som é bom. Não a qualidade em si do equipamento, mas assim, sabe, você vê que tá bem posicionado, todo mundo tá ouvindo bem, não tá nem rachando, mas também não tá baixinho, sabe, tá tudo muito bem feito. Quando você vê esses detalhezinhos assim pequenos, você percebe que a pessoa que fez, ela teve um pouquinho de calma na hora de fazer. E esse tipo de ideia, por incrível que pareça, em muitos lugares não acontecem. Por quê? Porque você, muitas vezes, a pessoa que comanda esse empreendedorismo da noite ali, daquele lugar, daquela região, ela é uma pessoa que, por algum motivo, claro, e acontecem motivos diversos na vida de todo mundo, tanto pessoal como principalmente na profissional, em que a pessoa, ela fica às vezes com ideias fechadas, sabe? Tipo, aqui era o bar de fazer tal coisa. E aí às vezes ela poderia fazer uma coisa diferente, tipo um campeonato de alguma coisa diferente, um futebol, um campeonato de futebol, um happy hour, sei lá, uma palestra, um autor de livro para autografar livros lá, uma sessão de autógrafos, um youtuber para tirar foto, fazer sessão de fotos. Ela poderia ter várias ideias, por exemplo, por exemplo, uma reunião, fazer um dia só para empresas que querem fazer reunião ali e por aí vai. Então, quer dizer, ela poderia fazer várias ideias. E aí você se pergunta, mas peraí, se eu sou ruim para prospectar e sou meio duro, não tenho muito jeito para chegar à empresa, conseguir fazer isso, para fazer essas ideias, de trazer os caras ou de pedir e tal, como que eu faço? É muito simples. Se você tem empreendimento noturno e quer fazer essas ideias, e de repente você não tem muito jeito, é muito simples. Você faz o que você faz quase todos os dias, você delega. Você não delega quase tudo que acontece no seu empreendimento para outras pessoas fazerem? Isso é a mesma coisa. Se você conhecer já e for alguém de confiança, melhor ainda. Mas se você não conhecer, dá uma procurada como tudo você fez e
e tenta contratar alguém, sei lá, pelo tempo que você precisar, da maneira que você achar melhor. E quanto à remuneração, essas coisas aí é acordado entre vocês. Mas qual o grande lance? A ideia é contratar um vendedor bom, entendeu? Tem muito, ainda mais com a crise. Crise é um negócio, né, que dá muita oportunidade para muita gente também. E você encontra vendedor bom, às vezes você já conhece e por aí vai. E aí você pode aproveitar, no bom sentido, e contratar nessa época para você colocar esse cara para prospectar para você essas ideias, esses clientes, ficar ligando, contratar artista e fazer isso, fazer aquilo. E aí, qual que é o grande lance? Esse cara, ele pode achar também grandes artistas, grandes diamantes, entendeu? Então a minha dica é essa, e para esse podcast também não ficar muito longo, a minha dica é: pega e sempre ouve. Se você tiver alguém que um empresário, um executivo da gravadora, ou alguém da editora, sei lá, de uma editora de livro, alguém de uma distribuidora, de alguém chegar pra você e falar: cara, tem um cara que tem um talento absurdo, mas você não conhece, tenta dar uma chance pra esse cara. De repente um dia que já vai estar vazio ou vai estar cheio, de repente só um menos tempo, de repente um valor menor, sabe? O problema não é o dinheiro. Não pensa muito desse jeito. Nos outros podcasts eu vou passar várias outras dicas, mas nesse aqui eu quero dizer o seguinte: quando você tiver um talento que está começando e alguém com autoridade no mercado fala que é um puta talento, claro, você vê que é um puta talento, tanto ao vivo ou quando te mandar um link, ou se você fizer ele cantar, ou se ele cantar perto e você puder assistir. O que eu quero dizer com tudo isso? É que é o seguinte: tenta dar uma chance para esses caras, para eles mostrarem talento. Por quê? Tem várias vantagens. Provavelmente esses caras daqui a um tempo eles vão conseguir levar mais gente. Outra vantagem também é que esse tipo de cara, daqui a alguns meses até anos, eles provavelmente vão estar num nível, num patamar muito mais alto. E aí eles vão lembrar de vocês. Eles vão lembrar sim de você. Então, além de você ter foto deles e guardar e colocar ali, entendeu? Você cria pro público uma autoridade absurda, porque na região, se o cara estoura na região, ninguém vai conseguir trazer ele. Além de ser só você, porque ele vem não pelo dinheiro mais, isso acontece muito, acredite em mim. O que acontece, você tem um quadro ali com a foto dele no seu restaurante, ou no seu barzinho, ou no seu, entendeu, empreendimento noturno. Então, para não ficar muito longo, a minha dica foi essa.